Hoje então a gente vai ver sobre o centro de massa. E por que é importante então ver o centro de massa? Normalmente a gente dizia, vamos nos problemas de cinemática, de movimento, tudo isso a gente dizia, digamos que uma partícula ou uma esfera está se movendo a tantos metros por segundo e tal. Só que na vida real a gente não mexe com partículas. A gente mexeria, por exemplo, com uma garrafa, ou melhor, um jarro, certo? Que é assim. Esse daqui tá meio torto. Aqui. Seria um jarro, por exemplo. E aí eu teria que ver então cada pontinho, por exemplo, digamos que eu jogo ele assim, né? E ele vai cair aqui assim, né? A gente vê, né, o lançamento oblíquo, que forma uma parábola, né? Mas aí é bem mais difícil de ver isso, porque, por exemplo, ele estaria girando assim, certo? Mas ele estaria fazendo isso e girando assim, né? Então é bem mais complicado de ver. Então a gente pega o centro da massa, que em palavras mais fáceis, onde você consegue botar o dedo e equilibrar ele. Então, por exemplo, se a gente tem um bastão aqui assim, digamos que ele está distribuído igualmente, o centro de massa dele está bem aqui na metade. Se você bota o dedo aqui, você consegue balançar ele, por exemplo, um lápis, né? Você consegue balançar ele se você bota o dedo bem na metade. Mas digamos que em vez de ser um lápis, é uma vassoura, né? Então a vassoura ainda tem alguma... Não sei que parece um martelo, mas tá. Tem uma coisa aqui, né? Então, como esse daqui é mais pesado, né? Aí tem que botar o... Você percebe que o seu dedo antes estava aqui na metade, agora tem que ficar mais por aqui para conseguir balançar ele, né? Tá mais perto da parte mais pesada, certo? Então vamos começar. Então, a gente vai falar sobre o centro de massa. E então, digamos que a gente tem duas partículas aqui, uma partícula aqui e outra partícula aqui. Se elas têm o mesmo peso, é como se fosse um lápis, né? A gente faz uma linha imaginária entre elas e bem aqui no meio vai estar o ponto de equilíbrio, né? E como que a gente encontra isso? A gente vai fazer a massa do primeiro aqui, M1x1, mais M2x2. Então a gente está aqui num plano cartesiano. Digamos que esse daqui é 1 e esse daqui é 3, certo? A massa disso, então, vai ser a massa 1 mais 3 vezes a massa 2, certo? Então, o ponto de massa vai estar aqui, né? E aí a gente sabe esse x aqui, que é 1. E então a gente vai encontrar as coordenadas do centro de massa em x, né? E aí a gente também pode fazer para y, né? Então, assim, a gente tem aqui, vai ser a massa 1 vezes o x1 mais a massa 2 vezes o x2 mais a massa n vezes xn dividido m1 mais m2, essa é a média ponderada, né? Mais mn, certo? Só que, tá, né? Então eu quero encontrar o centro de massa em x, né? E aí para y só trocar em vez de x1, x1, tá? Então digamos que eu tenho um que tá aqui, ó, em 0, por exemplo, e outro que tá em 10. Então eu digo que deve estar aqui, na metade. Vamos ver. Digamos que as massas deles são iguais, digamos que seja 1 kg, certo? Então vai ser a massa, o centro de massa, né? Vai ser
é 1 kg vezes o x1, que é 0, mais M2, que é 1 kg vezes x2, que é 10, dividido a soma, que é 10. Então, vai dar M1, né? Vai dar 10 dividido 10, e isso daqui é igual a 1. Então, M M é a massa total, né? Então, é a massa do sistema. Então, quanto que pesa esse ponto ali que está na metade? É 1 kg, certo? Aí, só que agora a gente quer ver os x centímetros. Então, vai ser, ele diz aqui, vai ser o M2 dividido o M total vezes D. Então, D é a distância. A distância, a gente sabe que é 10 centímetros. M2, a massa 2 é 1, dividido a massa total, que é 2. Então, é 1 meio vezes 10, que é igual a 5. Então, vai estar em 5 centímetros. Aqui, né? Então, isso daqui vai pesar... isso aqui vai pesar 1 kg e vai estar aqui em 5 centímetros. Aí tem uma pergunta aqui. Um corpo de massa 4 kg está na origem e um outro de 2 kg em x igual a 6, certo? Então eu tenho aqui um 4 centímetros, está na origem. E aqui eu tenho outro que é de 2 kg, está em x igual a 6. E aí ele diz calcular a massa. Então o x do centro de massa. Então vai ser M2, 2 kg, esse daqui é 4 kg. Então vai ser 2 dividido 6 vezes 6, né, que é a distância. 2 centímetros. Né? Que ele nos deu 1 centímetro. Beleza. E aí a gente vê, tá, diga, então vai estar em 2 centímetros. Então, 0, aqui é o 3, né? Aqui é 1, 2, 3. Né? Então, ó, o ponto de balanço é por aqui, ó, tá mais perto do maior. Se fosse normal, seria aqui no 3, mas tá mais perto. Digamos que então esse daqui fosse 5 e aquele 1, né? Então seria 1 sobre 5 mais 1 é 6, vezes 6. Então estaria aqui no 1. Então se isso daqui fosse 1 kg maior, estaria aqui no 1. Então estaria muito perto. Então quanto maior um é, vai ficar mais perto dele, né? E aí a gente tem o ponto de massa, né, de objetos. Por exemplo, o do círculo é na origem. Então se você pudesse, né, segurar um círculo, você tocaria na origem e você estaria balançando ele. Ou, por exemplo, se você tem um quadrado, né, é bem no centro dele, onde as duas diagonais estão juntos, né? Bem na metade, bem aqui. Você seguraria e ele estaria balançado, ou, né, no triângulo. Aqui, você pega a altura deles, né, bem aqui no centro. Você balancearia ele. E aí o centro de massa, né, vai ser o x mais o y mais o z, né? Aí o do y é a massa, né? O x
do centro de massa vai ser a somatória de massas, e começando em 0 e indo até n, de MIXI, tudo dividido a soma total, o M, né? Que é o que? É M1 mais M2 mais M3 mais M4, assim por diante. Mzão. Certo? E aí, para encontrar o Y, aí é a mesma coisa, né? Agora é só trocar o Y no centro de massa. É igual a somatória de, começando em 0 até N, de MIYI sobre Mzão. Então, digamos que eu tenho o meu sistema de coordenadas. Aí aqui essa posição, né? Digamos que eu tenho um ponto aqui. Deixa eu fazer ele maior. Eu tenho um ponto aqui. Eu tenho outro ponto aqui. Eu quero saber qual que é o meio deles. Onde está... Se eu fizesse uma linha, onde que eu poderia balançar eles? Eu chuto que seja mais ou menos por aqui, né? E contando que eles têm a mesma massa, né? Tá, então a gente pode pegar a média aqui nos dois. E aí a média daqui dos dois. E aí, ó, mais ou menos ali onde eu tinha dito, né? Mas vamos ver esses valores. Então, digamos que aqui é 2, 4... Esse daqui é 5, esse é 2, e esse daqui é 2, 2, não, 2 seria mais ou menos aqui, 2, esse daqui é 4, digamos que esse daqui é 3, né, 3, esse daqui tá no 4, certo? Esse daqui tá no 4 aqui. Tá, digamos que tá ali no 4, beleza. Então, vamos começar com o X, né? A gente quer saber o centro de massa. O centro de massa vai ser um X, centro de massa, e um Y, centro de massa. Então, vamos saber qual que é o X. Vamos saber o X, centro de massa. A gente sabe que é a somatória de... Começando em 0 indo até 2, ou melhor, começando em 1, não começa em 0. Começando em 1. Poderia começar, mas a gente vai começar com... Começando em 1, de MIXI sobre a massa total. Tá, então, M1, X1. M1, X1 é o quê? Então, isso é igual a M1, X1 mais M2, X2, dividido M1 mais M2, isso aqui é igual a X, né? Ó, mas eu sei que M1 é igual a M2, então isso daqui é a mesma coisa que M1 fator de X1 mais X2, né? Dividido, então isso aqui é uma multiplicação, M1 mais M2. M1 mais M2 é a mesma coisa que 2M1. Então, 2M1, M1 cancela com M1 e fica X1 mais X2, né? A soma deles dividido 2. Isso aqui é uma média, né? Então, eu vou somar esse com esse, tirar a média, por aqui mais ou menos. E aí, olha só. Agora vamos fazer para Y, tá? Então, aqui é a média, né? Então, digamos, a X1 a gente disse que era 2 e 5 dá 7, dividido 2 é 4,5. Ou 7 meios.
E agora o Y. O Y vamos dar uma limpada aqui. Vai ser aquela mesma lá, somatória, né, de M1Y1 mais M2Y2 dividido M1 mais M2, certo? Então, o Y, centro de massa, vai ser o quê? Vai ser M1Y1 mais M2Y2 dividido M1 mais M2, certo? Mas olha só, M1 não é igual a M2. M1 não é igual a M2, então isso aqui é M1 fator de Y1 mais Y2 dividido M1 mais M2, mas isso aqui é a mesma coisa que 2M1 ou M1 vezes 2. Cancelo aqui, isso aqui se cancelam. Fica Y1 mais Y2 dividido 2, que é a média. Y1 é 3 e Y2 é 4, a metade de 3,5, né? Ou se soma 3... é 3 mais... vai ser a metade. A metade é 3,5. Ou 3 mais 4 é 7 meios. Viu? Então ali é bem na metade, vai dar... Se fizesse aqui, daria um quadrado, né? Então 7 meios. Então se a gente fizesse aqui, é um quadrado. Teria aqui assim. Aqui. Mesma coisa aqui. Então dá de ver que é mais ou menos um quadrado. E aqui nesse vértice é a metade entre os dois. Por quê? Porque tá bem na metade, porque as massas são iguais. Mas se eu tivesse uma massa maior aqui do que aqui, estaria mais para cá, né? Teria que segurar mais aqui. Você pode testar isso pegando a vassoura. Se você tira o final da vassoura, que é o que você varre, você bota o dedo bem na metade. Mas quando você bota ali, tem uma massa maior, né? Então vai ter que botar o dedo, né, mais perto do cabo da vassoura, do final do cabo, né? Indo em direção à parte que vai. Então, é isso. Esse é o básico. Aí depois a gente vai ver o movimento, né, do sistema de massa. O movimento dos centros de massa de um sistema e depois a conservação do momento.